graça e paz. Muito bom estarmos reunidos e juntos podermos louvar e engrandecer a Cristo Jesus, mas também parar um pouquinho e meditar acerca da sua palavra. Vai ser projetado aqui, nós vamos dar sequência à nossa série de estudos, é tempo de crescer, e hoje, crescer como? Confiando em Deus, aprendendo a confiar nele, quando todas as coisas à sua volta parecem abalar a sua fé. Como confiar em Deus nos dias maus? Como confiar em Deus nos dias maus? Dito isso, já os convido a abrirem as suas Bíblias no livro de Miqueias, capítulo 7. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou fazendo essa breve introdução. Não sei se você já reparou, mas é muito fácil nós louvarmos a Jesus, nós abrirmos a nossa boca e cantarmos, adorarmos, engrandecermos o seu nome, quando tudo está bem. Mas e quando a adversidade, quando o problema, quando o dia mau bate à sua porta, você pode fazer o mesmo? Ou tens feito o mesmo? Vamos meditar um pouquinho acerca disso. Quando começa a haver algum problema relacional dentro da família, você continua louvando e engrandecendo a Jesus, ou a sua fé esfria? Quando o seu telefone toca de madrugada e você olha assim, meu Deus, o que será que aconteceu? E aí de repente alguém vai lá e te dá aquela notícia: fulano se acidentou, não sobreviveu. Como você reage a esse dia mau? Quando o seu empregador chega para você e diz: olha, nós vamos ter que fazer um corte nas despesas aqui da empresa e vamos ter que passar por algumas circunstâncias, então aquela promoção que eu tinha prometido não tem mais, inclusive para nós continuarmos juntos vamos ter que trabalhar uma redução de salário. E aí você já tinha feito tantos sonhos, tantos planos. Como você reage à adversidade? Como você reage às circunstâncias quando elas fogem do seu controle? Pense aí. Eu quero lhe convidar a olhar para este homem, esse instrumento de Deus, e juntos meditarmos essa noite acerca da história dele. Miqueias capítulo 7, versículo 1 ao versículo 7, a palavra de Deus diz: que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos, literalmente todos, estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça. Tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando de Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Oremos. Senhor Jesus, quero a Ti clamar que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar o que Tu queres esta noite a este auditório, mas também a cada irmão e irmã que irá assistir a esta reflexão através dessa live.
Que Tu possa, ó Deus, adentrar aos corações e vermos pessoas sendo transformadas e restauradas pelo poder da Sua palavra. Amém e amém. Bem, um pouquinho acerca do contexto histórico acerca do profeta Miqueias. Ele foi conterrâneo, ele profetizou durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, em especial ali a Jerusalém e a Samaria. Durante o seu ministério, durante o período no qual ele estava anunciando, havia um contraste social muito grande. A gente viu ali nos versículos 2 ao 4, 5 pelo menos, que havia um contraste muito grande. Os ricos estavam literalmente causando danos aos mais pobres. Os reis, os governantes, as pessoas que deveriam cuidar do povo, estavam sendo trocando favores por meros subornos. A corrupção religiosa também não era diferente. Todo mundo, em troca de favores, em troca de subornos, estava cedendo o que era correto para dar lugar ao que não era certo. E assim o povo estava padecendo, o povo estava sofrendo e por aí vai. No contexto no qual ele profetizou, o povo estava padecendo politicamente, religiosamente, mas também entre o povo, entre as pessoas comuns no povo, eles também estavam um causando dano ao outro, um trapaceando o outro, um querendo tirar proveito sobre o próximo. Miqueias simplesmente, diante desse contexto, ele olha para a terra e se desespera. Ele olha para a terra e se desespera. Mas ele olha para o céu e do céu ele encontra então esperança. Hoje eu quero lhe convidar a refletir acerca dos dias maus. É tempo da gente crescer espiritualmente em meio ao dia mau. Por que eu digo isso? Porque volta e meia, pastoreando, observando, a gente observa que as pessoas tendem a se afastar de Deus quando uma ou outra situação passa a dar errado em sua vida. É a promoção, como falamos, que não veio e culpa Deus. É uma morte inesperada, é o problema de saúde que sobreveio, é uma discussão relacional, e a gente começa a ver as pessoas se enfraquecendo, espiritualmente morrendo em muitas das situações. Hoje, então, eu quero te convidar, então, primeiro tópico, em meio aos momentos desafiadores, a ter a sua confiança, a contemplar a Deus. Em meio aos dias maus, literalmente depositar a sua fé, depositar a sua confiança na pessoa de Jesus, na pessoa de Deus, e não mais nas situações, nas circunstâncias da vida. O versículo 7 vai dizer assim: quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, quanto a mim, na NVT, busco ao Senhor. O que eu aprendo com Miqueias, que em meio àquele lamaçal de adversidade, em meio àquela multidão de problemas, de desafios, ele simplesmente, como indivíduo, ele decidiu olhar para o Senhor. E lá no Senhor ele encontrou segurança para a sua alma. Lá no Senhor ele encontrou descanso. Olhar para Deus e não para as circunstâncias, literalmente é olhar para o futuro com esperança e coragem. Se nós olharmos unicamente o hoje, o agora, o problema, a tendência natural é o medo. A tendência natural é nos bloquearmos, nos fecharmos. A tendência natural é nos isolarmos e por aí vai. Mas quando olhamos para o Senhor, olhamos para Ele com fé, com coragem, com ousadia, com confiança, crendo que apesar dos pesares, Ele tem o melhor para nós. E isso aconteceu em algumas circunstâncias, mas em outras, pessoas que permitiram o medo, as circunstâncias afetarem, atrapalharam as suas vidas e os seus ministérios. A gente olha, por exemplo, para Geazi. Quando Geazi olha para os soldados, ele fica com medo. Davi olha para os amalequitas, fica angustiado. Pedro olha para
a água, as ondas, e fica amedrontado. Mas Miqueias olha para todo este cenário, para todo este enredo, todos esses problemas à sua volta, e tem esperança de um futuro melhor, porque ele olha para Deus. Em momentos desafiadores, portanto, eu quero te desafiar a olhar para Deus, a olhar para aquele que vem sobre vós com socorro, olhar para aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, olhar para aquele que se preocupa conosco. Não mais olhar para as circunstâncias, não mais olhar para o que acontece no seu dia a dia, não mais olhar para a pessoa que o trapaceou, para a pessoa que o difamou, para a pessoa que o machucou, não mais olhar para a pessoa que lhe causou algum dano, mas olhar para Jesus, olhar para Deus e: Deus, o que tu queres me ensinar diante dessa situação? O que tu queres falar comigo, Vinícius? O que tu quer falar comigo diante desse cenário, desse enredo? E por aí vai. Durante os dias maus, durante os momentos desafiadores, tenha plena convicção que o seu sustento vem do céu, que a sua libertação vem do céu, que o teu protetor vem do céu e não de homens, não virá de mãos humanas. Salmo 125, versículo 1, se você querer observar ali, Salmo 125 vai dizer: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Mas continua sempre firme. Diante disso, a indagação que fica a você é: quando aquela ligação toca e você recebe a notícia, passa na empresa e vem buscar essas coisas, fulano se acidentou, não resistiu. Diante desses momentos, o que você faz? Você sofre, se desespera, entra em crise, ou simplesmente olha para Deus e espera nele o seu socorro, nele a sua libertação? Segundo lugar, em momentos desafiadores, a confiança nos ensina a aguardar em Deus. A confiança nos ensina a aguardar em Deus e não nas soluções de homens. O versículo 7, parte B, vai dizer: esperando em Deus, o meu Salvador. Na NVI vai dizer: espero, na NVT, espero confiante que Deus me salve. Espero confiante que Deus me salve. Em meio à desolação, em meio à catástrofe, em meio às pessoas corruptas, em meio às pessoas que uma tramava o mal da outra, Miqueias simplesmente ele olha para o céu e de lá ele espera o seu socorro. Eu pergunto a você mais uma vez: da onde vem, de onde você tem procurado o seu socorro? Será que poderíamos dizer que ele vai vir de pessoas, de homens? Quando eu paro e eu olho as notícias, eu me desespero às vezes. Eu me desespero com a maldade do ser humano. E isso é bíblico. O homem está depravado, o homem sem Jesus está depravado, condenado, mas eu fico olhando assim, até que ponto o ser humano chega? É um trapaceando o outro, como a gente viu ali no texto. É pais passando a perna em filhos, é filhos passando a perna em pais, é mães expulsando filhas de casa, é pessoas, uma ludibriando e enganando a outra, e por aí vai. A gente olha as histórias, de mortes, e às vezes próximas a nós, em Naviraí, Dourados, Campo Grande, e a gente olha que às vezes é por bobagem, por nada um está matando o outro, por nada um está matando o outro. E aí eu pergunto: será que a solução dos nossos problemas vai vir de homens? Diria que não.
Diria que não. Somente se nós aguardarmos em Deus, descansarmos em Deus, esperarmos dEle, esperarmos que dEle vai vir a solução, esperarmos que dEle vai vir a restauração, esperarmos que dEle virá a transformação, esperar que dEle vai vir a reconstrução da nossa vida, da nossa família, das pessoas à nossa volta. Enquanto nós ficarmos esperando no homem, as coisas só tendem a piorar. Salmo 62, versículo 1 e versículo 5 vai dizer: Deus é a minha única esperança, nele eu confio e fico tranquilo, porque dele vem a minha salvação. Versículo 5: descanso somente em Deus, confio nele, e minha alma fica tranquila. Ele é a fonte da minha esperança. Miqueias nos ensina, em meio à catástrofe, a termos a esperança que vem do céu. Em meio aos dias maus, a termos a expectativa que o nosso libertador, aquele que vai pelejar, lutar por nós, vem do céu, e não entre os nossos semelhantes na terra. Prosseguindo, Isaías capítulo 40 vai dizer: mas os que esperam no Eterno renovam as suas forças. Os que esperam no Eterno renovam as suas forças, abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Mais uma vez, de onde você tem aguardado a solução dos seus problemas? Se você tem aguardado do céu, de Deus, da pessoa de Jesus, amém. Mas se você ainda aguarda do seu filho, da sua esposa, do seu chefe, do seu vizinho, do seu pai, do seu amigo, só tem uma coisa para dizer: você vai esperar, e anos vão se passar, e você vai descobrir que aquela pessoa nunca irá te fazer em plenitude. Ela sempre vai te deixar na mão, ela sempre vai falhar em algum momento, e você vai, o seu nível de fé vai ficar oscilando por causa das pessoas. Então, deposite e aguarde a provisão do futuro, a fé para o que Ele pode fazer e mudar dos céus. E terceiro e último, a confiança em Cristo Jesus, ou a confiança, neste caso aqui de Miqueias, em Deus, ela nos traz a segurança. E que segurança é essa? A segurança que Ele, do céu, Ele ouve o meu clamor, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a nossa oração. Versículo 7, ainda a parte C, diz: pois o meu Deus me ouvirá. E na NVT, certamente meu Deus me ouvirá. No meio da depravação moral, no meio da depravação espiritual que o povo de Judá, a nação, estava sofrendo, ele simplesmente não olhou para as rebeliões política, rebelião espiritual, rebelião moral das pessoas, mas ele olhou para Deus. E ele clamou em alto e bom som: a minha esperança vem do céu. Ele tinha essa certeza, que Deus o atenderia, que Deus o ouviria. Ele tinha essa convicção que o Senhor iria prestar atenção a cada uma das suas preces e orações. Mas e agora? E eu? E você? Será que nós temos essa mesma compreensão? Quer ver um exemplo? Quantas foram as vezes que as adversidades bateram a nossa porta? E a primeira coisa que a gente quis fazer foi estufar o peito e dizer: eu vou tirar satisfação, eu vou resolver isso aí. E a gente quer resolver na força do temperamento, quer resolver na força do braço muitas vezes.
Quantas foram as vezes que a gente literalmente quis agir no nosso ímpeto, ou agir dando o nosso jeitinho. Mas eu sou amigo de fulano e ele vai dar um jeitinho para nós. Só um pouquinho que eu vou fazer uma ligação. E daqui a pouco, espera e vem a negativa. Quantas vezes você já tentou fazer isso? Quantas vezes eu mesmo já tentei fazer isso? Não, eu dou um jeito, sou amigo ali do fulano. E depois eu descobri que aquilo não resolveu. Devias, você tem esperado do eterno, você tem aguardado do eterno, você tem confiado no eterno? A sua segurança está nas mãos do Todo-Poderoso, ou você ainda tem lutado com a força do seu braço? Bem, Salmo 34, versículo 15 vai dizer: o Eterno está sempre de olho em seus amigos, seus ouvidos estão atentos a cada gemido ou suspiro. Salmo ainda, capítulo 18, versículo 6 diz: no meio da minha aflição, clamei pela ajuda do Senhor, gritando, pedi socorro ao meu Deus. Lá do seu templo, Ele ouviu a minha voz, Ele escutou o meu pedido de socorro. Aonde você tem buscado a solução dos seus problemas? Por que eu digo isso? Recentemente saiu algumas estatísticas, né? E essas estatísticas são muito legais, pois elas mostram, por exemplo, que os perfis da igreja, como que a juventude tem se portado, os adolescentes, os adultos e por aí vai, como que eles têm chegado à igreja, como que eles têm vivido o evangelho dentro da sua família, dentro da igreja e na sociedade. É muito legal porque ela é enriquecedora. A gente passa a conhecer melhor as pessoas, e aí não estou dizendo então a recomeçar, mas as pessoas de modo geral, espalhadas pelas igrejas Brasil e mundo afora. E é interessante observar que muitas vezes as pessoas, em meio a essas adversidades, recorrem a práticas passadas. As coisas passam a não dar certo, e eu acho que eu vou fazer uma visitinha ali para a menina que faz os feitiços. E aí procura um lugar para fazer algum trabalho do gênero. E não está dando certo as coisas. Eu vou ver se de repente não tem um encosto nas minhas costas. E aí sai para fazer trabalho e por aí vai. Eu digo isso porque eu já ouvi de crente dizendo que fez trabalho para sair encosto. De crente dizendo que fez uns negócios, eu fico olhando assim, cara, a pessoa ainda não passou a confiar no seu Deus. Ela ainda quer resolver da velha forma. As coisas não deu muito bem, eu vou ali na benzedeira. Levar lá a roupa do meu pai, do meu filho, do meu amigo, para benzer e está tudo certo. Vou lá na cartomante, ver se vai sair para mim essa promoção. Crentes, não estou falando de gente que não conhece a Jesus, estou falando de gente que professou a fé em Cristo Jesus. Quando a adversidade bate à sua porta, aonde você tem recorrido? A quem você tem buscado? Em homens, em religiões ou no Deus Altíssimo? Miqueias entendeu que, apesar dos pesares, ele só podia olhar para uma pessoa, a pessoa de Deus. Bem, pode passar o próximo slide? Concluindo, nessas horas, eu sempre gosto de trazer à tona as palavras de Jesus. E volta e meia eu falo, até esses dias eu ainda falei no pequeno grupo, e aí tinha uns mais jovens, e os mais jovens, quando eu falei, eles não sabiam do que se tratava, mas
Os mais antigos vão se lembrar de um programa de televisão antigo, Caceta e Planeta. E lá tinha o Evangelho Tabajara. Aceite a Jesus e os seus problemas acabaram. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Vamos fazer um censo das idades aí. Quem levantou a mão tem 30 ou mais. Bem, brincadeiras à parte, esta era a pregação, ou esta era o ensino contido naquele programa. O cara aceitou Jesus e acabou os problemas. E eu diria que talvez seja até o oposto. O cara aceitou Jesus, parece que aí os problemas vão multiplicar. Porque até então, de repente, o cara estava na vida, na zona de conforto. Satanás nunca tinha incomodado ele. Mas o cara aceitou Jesus, Satanás vai começar a lançar um dardo. Vai começar a incomodar. E daqui a pouco as coisas vão começar a sair de maneira contrária ao que ele gostaria que acontecesse. E isso acontece com todos nós. Todos, sem exceção, vamos passar pelo dia mau. Vamos passar por momentos de adversidade. Mas é no momento de adversidade que a nossa fé, ela vai ser testada. E é ali na adversidade que a gente vai ver se devias nós nascemos de novo. Ou se de repente a gente era só um volume dentro da igreja. É nesse momento que o trem vai descarrilhar, que o trem vai sair para fora do trilho, que a gente vai ver quem nasceu de novo. E quem só estava preenchendo espaço. Por que eu digo isso? Essas palavras de Jesus, para mim, elas são fantásticas. Olha só o que ele diz: estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Se nós nos esquecermos de olhar para Jesus no dia mau e acharmos que a solução vem do homem, que a solução vem do esposo, da esposa, do filho, do pai, do irmão, do vizinho, do empregador, a gente vai começar a padecer, a sofrer, porque as coisas não vão acontecer como a gente gostaria. Mas quando a gente olhar que mesmo no dia mau, mesmo diante dos problemas, das adversidades, Ele já nos deu a vitória, Ele está conosco, a gente tem condições de passar pelas tribulações e passar por ela com paz. Passar com ela com paz. Então, hoje, concluindo já, enquanto o louvor vai chegando, eu quero te desafiar, realmente, tal qual o profeta Miqueias, a depositar a sua fé unicamente no Deus Altíssimo. Depositar a sua fé unicamente no Deus Altíssimo. Esperar que quem vai trazer a solução, a libertação, a restauração, o recomeço para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua vida como um todo, é Jesus. É unicamente Jesus. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos andar que nem derrotados e decepcionados. Decepcionados com Deus, porque as coisas estão indo de mal a pior, mas não olhamos que na hora da adversidade queremos esperar dos homens, desmotivado com o reino, desmotivado com a igreja, porque as coisas saíram como eu não gostaria, mas esquecemos que o próprio Jesus falou que os dias maus irão sobrevir a todos. Mas precisamos literalmente entender que até ali Ele está conosco. Hoje eu quero te desafiar a olhar para Deus e não mais para as circunstâncias. Literalmente, esqueça o problema e passe a orar mais. Às vezes a gente está com um olhar tão como um funil para cima do problema e nos esquecemos que a solução vem de cima. Então pare de olhar para o problema e olhe para Deus. Que hoje você possa aprender a esperar
mais em Deus e menos nos homens. Esperar mais dele. Às vezes está esperando no pastor, às vezes está esperando no amigo, no empregador, está esperando no líder. E vai ver que a gente é tudo falho, tudo carne e osso. Então, aprenda a esperar em Deus e não em soluções humanas. Mas por fim, que hoje, a partir de hoje, você possa ter a plena convicção, a certeza do que o Todo-Poderoso, Ele escuta o seu clamor, Ele escuta a sua oração. E esse é o desafio que eu quero fazer a você neste momento. Enquanto a gente vai cantar, cante essa canção, mas durante a canção tenha a sua oração com Deus. E de repente é o momento de você abrir o coração para Ele como você nunca fez até aqui. De repente você esperou que o pastor fosse resolver o teu problema, esperou que o seu amigo da célula, do pequeno grupo fosse resolver o seu problema, esperou que o familiar fosse resolver o seu problema e você descobriu que não deu certo. Aprenda a levar o problema àquele que pode o ajudá-lo a solucionar. Tiago 5,16 vai dizer que sim, confesse um aos outros os seus pecados, um caminhar com o outro é uma maravilha. Mas uma coisa é um ajudar o outro, a outra coisa é eu ter a dependência que o Michel vai resolver o meu problema e me esqueço do Deus Altíssimo. Então, de repente você vinha colocando mais a homens e vinha se esquecendo de colocar diante daquele de quem pode. Faça isso.